Deus te abençoe. Olha isso. Aqui, né? Sentado. Sentadinho aqui. Vou descer, não. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. As suas. É? Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém. Ah. Vou lembrar. Esqueci. Qualquer posição aqui, né? O pininho tem umas bolinhas e vai para cima. As bolinhas para cima? Os microfones, né? Amém. Glória a Deus. Às vezes tem hora que nós temos o hábito de dizer, né? Às vezes até testemunhar. Eu falo assim, eu não queria levantar. Não podemos dizer isso, né, irmão? Eu acho errado essa expressão. Às vezes nós não estamos dispostos a levantar, quer para testemunhar, quer para atender alguma coisa ou pregar, mas desde que o Senhor faz nós sentir, né, irmão, nós temos que querer, nós temos que, em todo momento, nós temos que querer servir a Deus, né? Ter disposição. Embora às vezes a nossa condição seja pouca, mas é importante servir ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, está no Evangelho de Lucas, mas eu não estou achando ainda. Da viúva de Naim, se alguém achar. Acho que parece que é Lucas, sim, se eu não me engano. A viúva de Naim. Olha lá, muito conhecida. Oi? Só, né? É muito conhecida, porém, na hora que a gente falha um pouco, né, na lembrança. Lucas 7. Eu estou no 9. Estava um pouco ainda. 7, verso 11, isso mesmo. Evangelho reportado por Lucas, capítulo 7, do verso 11 em diante. Ela é bastante conhecida, né, irmãos? Mas vamos ver o que tem o Senhor para falar conosco. A leitura nós conhecemos, e às vezes repetidamente ouvimos, mas a revelação que vem através da leitura, né, nós aprendemos também. Com a leitura também, que é muito importante. É importante. A leitura é a palavra de Deus, né, irmãos? Como cantamos assim, né? A Bíblia é a palavra, né? Glória a Deus. Iniciamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus, onde o título da palavra diz: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E todos se apoderaram o grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra que lemos nesta noite, uma palavra que serviu
Um fato que serviu de consolação para esta mulher. Porque, irmãos, nós estamos preparados para muitas coisas nesta vida. Às vezes nos preparamos, alguns, né, irmãos, que Deus dá a condição, mesmo servindo ou não a Deus. Existem aqueles que Deus alonga os seus dias, alarga os seus dias da condição, se preparam para os dias futuros. Alguns ajuntam alguma coisa, outros fazem, né, irmãos, enfim, uma preparação para os dias futuros, e para tudo há uma preparação. Porém, para a hora da morte, é complicado, né, irmãos? Às vezes a pessoa está no leito da enfermidade, e a família vem sofrendo dias e sofrendo, e às vezes sofre anos e anos, mas quando a pessoa vem a falecer, alguém às vezes até diz assim, a família descansou, mas a família entristece. Ninguém está preparado para essa hora. Ainda que é uma enfermidade cruel, e que não tem condição de nada, sempre tem uma esperança. Alguém fala, pode ser que ele vai melhorar, pode ser que vai sair dessa. O ente querido vê o seu ente querido na cama, chora, sofre junto, padece, mas tem sempre uma esperança, né, irmãos, de rever no outro dia o seu pai, sua mãe, ou seu parente, ou seu amigo. Mas quando é surpreendido por uma notícia, olha, aconteceu que fulano faleceu, irmãos, entristece, se abate, chora. E assim é a vida, irmãos. Para a morte, embora a palavra nos ensina que tem que estar preparado para a velhice e a velhice para a morte, né? Mas nós nos preparamos em Cristo. Mas estar preparado para a separação da carne, eu tenho por mim que ninguém está nunca, né, irmãos? Nunca. É difícil. É difícil. A consequência é difícil. É verdade, senhor. Imaginemos esta mulher, viúva porque tinha enterrado o seu marido. Não diz aqui, a Bíblia é tão resumida, que a história conta-se só este fato acerca dela e de seu filho. Então não se sabe quanto tempo. Mas foi uma perca. E principalmente naqueles dias, a mulher era mais dependente ainda do marido. Porque uma coisa, irmãos, é quando nós perdemos um amigo, um vizinho, um colega, e até um parente. Os anos vão se passando e nós vamos acostumando com aquela falta. Mas quem é mais próximo, irmão, sempre sente aquela falta. E esta mulher, é bem por certo, que sempre sentia aquela falta do seu marido. Alguma coisa mudou na sua vida. Porque mudava, irmãos, e muda. Quando se perde alguém na família, principalmente no caso desta mulher, que naqueles dias o homem, o marido, era o provedor de todas as coisas. Na figura do homem se via proteção. Então, irmãos, certamente que estava sendo difícil para ela, mesmo que tivesse passado algum tempo. E este jovem, não é lá se estava enfermo ou se não estava, mas é certo que a palavra diz que era um moço. E ainda fica mais difícil. Irmãos, filhos sepultar os pais é triste, é difícil. Mas, irmãos, nós que somos pais, imaginemos um pouquinho só, que Deus nos guarde e nos livre disto, né? Mas, imagina ter que sepultar um filho, irmãos. Que situação. E a mulher já não tinha o seu marido.
E aí, um belo dia, a morte visita a casa dela de novo. E o seu filho foi embora. Mas chegou a hora e o tempo de sepultar. E ela, chorando, saiu com os pranteadores e com aquela multidão para enterrar o seu filho, fora da cidade. Com uma certeza, que ela ia voltar chorando, que ela ia voltar sem consolo. Quanto abraço, não resolvia nada. Quanta gente, às vezes, prometendo que você precisar, eu estou aqui. Porque nesse momento, irmãos, graças a Deus, nesse momento de luto, existe muito ser humano que tem empatia, né? E chega, olha, nós estamos aqui, se precisar de alguma coisa. Mas isso não bastava para ela. E ela foi naquela caminhada triste, andando pelas ruas da cidade, por aquelas ruas daquele lugar, como nunca tinha andado. Uma tristeza que nunca tinha sofrido, a não ser na perda do seu marido. Mas perder o marido certamente foi difícil. Mas o filho, a dor foi bem maior. Glória a Deus. Mas é quando a situação fica bem mais pior, é que a providência do Altíssimo acontece na vida do homem e da mulher que ama a Deus. E daquele do que não ama, porque essa mulher, não sabemos quais eram os seus caminhos, e ela não conhecia o Senhor como Ele era. Mas a multidão vinha chegando, e a multidão do Senhor vinha com alegria, porque o Senhor é a fonte da inspiração, Ele é o príncipe da paz, é o pão da vida. Glória ao nome santo do Senhor. E Ele é que virtuava o coração daquela multidão cantante, daquela multidão que meditava nas maravilhas que vinha alcançando ao longo da caminhada. E quando, de repente, antes de entrar na cidade, encontrou aquela mulher chorando, e o Senhor sensibilizou-se dela, como sempre sensibilizou de todos. Irmãos, são os fariseus para não entender isto. Quanto amor tinha o Senhor, quanta bondade. O Senhor não aguentava ver alguém sofrendo, que ele corria atrás para socorrer. Ele não aguentava ver alguém chorando, que ele queria consolar. Ele não aguentava ver alguém enfermo, que ele libertava. Não se há relato em lugar nenhum de que o Senhor passou por um enfermo e não curou. De que o Senhor, ainda aos ingratos, o Senhor se manifestou. Ainda aos ingratos. Porque Ele conhece o coração, Ele conhecia o coração de todos. E quando o 10 leproso chegou para Ele... É 11 ou 10, irmãos? 10, né? Agora falha de hora. Quando o 10 leproso chegou para Ele, foram curados. Só que só um voltou para ser grato ao Senhor. Só um. E o Senhor não sabia da ingratidão dos outros? Ele era onisciente. Ele era o Deus encarnado. Mas mesmo assim, Ele não negou o favor e a misericórdia. Então você que está ouvindo esta palavra, saiba de uma coisa: Deus não olha a tua aparência, Deus não olha a tua situação. Você pode estar na situação que você tiver hoje, você pode encontrar na situação que você tivesse encontrado. Glória ao nome santo do Senhor. Como disse Deus por Isaías, pode ser o vosso pecado negro quanto for. Glória ao nome santo do Senhor, mas se me invocardes e se voltares para mim, eu me voltarei para ti. E assim é o Senhor, irmãos. Ele não faz acepção de pessoa. Para Ele não tem grande pecador, nem pequeno pecador. Glória ao nome santo do Senhor. Ele não olha isto, não. Bendito
Bendito é o nome santo do Senhor, mas ele olha para um coração compungido, necessitado. Senhor, eu estou aqui, tu sabe como eu sou. Quando aquele homem publicano disse, Senhor, eu não vou me negar o que eu sou, eu estou aqui diante de ti, eu sou um pecador, mas eu preciso do teu auxílio, do teu amor, da tua misericórdia. O fariseu diz, eu te dou graça que eu não sou que nem esse daí, ó. E quem saiu perdoado e justificado? O publicano. E o fariseu saiu sem favor, sabe por quê? Porque Deus dá graça humilde e resiste o soberbo. Então, estejamos nós na situação que nós tivermos, porque se nós aqui agora for enumerar quem não errou, irmãos, o pecador é o primeiro a se abaixar e dizer, eu não tenho condição de me apresentar, glória ao nome santo do Senhor, mas bendito seja Deus, mas o Senhor não está olhando hoje para a nossa fragilidade, para o nosso pecado, a nossa fraqueza, não. Ele está olhando para o nosso desejo, para a nossa necessidade. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor falou para os leprosos, ser limpo, e eles foram limpos. O Senhor te diz, ser limpo da tua vaidade, do teu pecado, daquilo que rodeia o teu coração, daquilo que está atrapalhando a boa e perfeita obra de Deus na tua vida. Haja limpeza no nome de Jesus na tua vida, na nossa vida. E o Senhor não olhou para aquela mulher, não olhou para aquele moço que já tinha morrido, se tinha cometido alguma coisa errada, se não tinha. Certo que o Senhor olhou, foi para a tristeza daquela mãe. E no momento que viu a tristeza daquela mãe, disse para ela, não chores mais. Ô, irmão, tanta gente que abraçou aquela mulher e pediu para ela não chorar. Tanta gente que falou palavra de consolação, mas igual a palavra de Jesus ninguém tinha falado. Porque quando o Senhor fala, a consolação aparece, o milagre acontece, porque o Senhor não é de jogar conversa fora. Nós, às vezes, irmãos, temos dizeres, jargões, que carregamos de costume. Segunda-feira mesmo, eu fui no velório com o irmão, e quando a gente saudou, quando eu saudei a viúva, irmão, o Senhor consola o teu coração. É um desejo, né, irmãos, que nós temos, mas é de praxe nós dizer isso. É de praxe nós abraçar o lutado, dizer que o Senhor te consola. E nós desejamos isso mesmo de coração, né, irmão? Porque é difícil isso, essa hora. Mas o Senhor, Ele falou com condição de consolar. Ele tinha a palavra e a chave da consolação. Olhou, tocou no esquife, fez com que os homens que estavam carregando, que não era um caixão que nem hoje, né, irmãos? Era diferente. Fez com que eles parassem. Eles pararam, ficaram olhando. E a multidão do lado de lá, certamente, irmãos, que ficou na torcida do Glória, ficou na torcida, filho de Davi, faz uma obra, faz um milagre, glória ao nome santo do Senhor, porque era uma multidão que vinha seguindo o Senhor, porque conhecia o que o Senhor vinha fazendo. E quando o Senhor parou, glória a Deus das alturas, certamente que alguém chegou e disse, agora vai acontecer alguma coisa. Porque esse homem aí tem poder na palavra. Ele olhou para o moço que estava morto, olhou para o corpo gelado, o corpo sem vida, aleluia, e com uma palavra criadora, e com uma palavra que gerava vida na hora, de poder, de virtude, ele disse, moço, a ti te digo, levanta-te. Glória ao nome santo do Senhor. Na hora, o moço sentou e começou a falar, irmão. E o povo deu glória a Deus. E alguém falou, um grande profeta levantou entre nós. E outro dizia lá, é Jesus, filho de Davi. É o Salvador. E ali ficou anunciado, mais uma vez, o evangelho deste Jesus maravilhoso. E hoje nós ouvimos esta palavra de tanto poder, esta palavra que consolou a mulher que ninguém conseguia consolar.
Irmão, qual é o problema da tua vida? Qual é o nosso problema, irmão? Qual é o problema de você que está assistindo esta live? Você que vai assistir esta palavra, que vai estar ouvindo agora esta palavra, ou que vai ouvir daqui um pouco, daqui um tempo, mas esta palavra não perderá o poder dela, porque esta palavra não vem do pregador, esta palavra vem de Deus, direcionada ao povo, direcionada ao necessitado, direcionado ao que está chorando, triste, abatido, provado, sem solução na sua causa, no seu problema. Hoje o Senhor se levanta para te dizer: eu não vou te dar vitória. Recebe esta palavra de poder no nome de Jesus. Palavra para te libertar. Palavra para te levantar do pó e da tua necessidade de tirar por cima desta prova que você está. Esta palavra para ressuscitar o que morreu dentro de ti. Que tem coisa, irmão, que morre dentro de nós, que causa-nos tristeza. Tem coisa que nós... Não falo o que aconteceu comigo, acontece com nós que somos seres humanos. Algo que nós projetamos na nossa vida. Mas passa-se o tempo. E um dia da declaração, outro dia. E o futuro não está nas nossas mãos. Muito pelo contrário. O controle das coisas que temos muitas vezes foge dos nossos dedos, das nossas mãos. E quando perdemos o controle da situação, muitas das vezes, a decepção torna-se nossa companheira. A decepção torna-se nossa amiga. A decepção torna-se nossa visitante. E vem morar dentro do coração. Vem morar dentro da mente. E como a comichão fica brotando e batendo. E muita gente passa anos sem se conformar com a situação. Irmãos, e nós precisamos entender que tudo está debaixo da vontade permissiva de Deus. E há coisas que não se escreveu no nosso vocabulário, há coisas que não escrevemos na nossa história. Outro dia eu vi alguém falando assim: eu não desenhei isso para a sua vida. Mas quem é nós que desenha alguma coisa? Não somos nós. Mas a boca de Deus é a pena de um destro escritor, que vai escrever na nossa história. E muitas vezes essa história é, irmãos, interrompida por algo que não esperávamos, como na vida desta mulher. Ela queria, irmão, ver o filho, certamente progredir. Talvez tinha sonhos para o filho. Mas foram os sonhos para o filho, foram finalizados em um dia, em que por alguma situação a morte chegou. Mas nós servimos um Senhor que Ele é sobre tudo. Ele é sobre a morte, irmãos. Antes de vencer ela na cruz, Ele foi vencendo ela por onde passava. Ele encontrou a menina e ressuscitou a menina. Glória a Deus. Ele passou na aldeia de Lázaro, ressuscitou Lázaro. E tantos outros que a Bíblia não relata, mas que nós podemos ver, que às vezes enfermos para a morte, o Senhor os encontrou. E aqui encontrou esse já morto. E não foi indiferente. O ressuscitou e entregou a sua mãe. Está aqui teu filho. Irmão, será que ela deixou o Senhor embora? Não. A multidão dobrou. Glória ao nome santo do Senhor, irmão. Se fique firme no Senhor. Aquele dia a multidão ia com o Senhor feliz, alegre, contente. Pensa que não tinha sede, a caminhada era dura, mas estava ali com o Senhor. Fique na presença de Deus, fique com o Senhor. A glória vai dobrar, o poder vai aumentar, a virtude vai tomar a tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. E a libertação de Deus vai alcançar a tua vida na terra. Ainda que alguma coisa esteja sepultada dentro de ti, esquecida no esquecimento da tua vida. Porque
Tem coisas que nós sonhamos para nós, mas fica depois no esquecimento. Temos, e a frustração fica acompanhando. Tem hora que nós até, com o passar do tempo, nos conformamos. Não se conforme com tristeza na tua vida. Não se conforme com derrota. Você serve um Deus todo-poderoso. Um Jesus maravilhoso, que a destra do Pai intercede por ti, intercede por nós. Esse dia, ele não conhecia aquela mulher. Chegou na cidade de Naim e já chegou fazendo a obra. E o Senhor que te conhece, o Senhor que te ama e que você tem dedicado em servi-lo. É verdade, você não tem sido perfeito, mas o Senhor te conhece. Então você que está servindo ao Senhor, que está na presença dEle, acha que Ele vai te abandonar? Acha que Ele vai te deixar a mercê da tristeza, a mercê do desespero, a mercê das frustrações desta vida? Não. Nem tudo nesta vida, nem tudo nesta vida, irmão, vai ser do jeito que nós queremos, do jeito que nós esperamos. Mas tem uma coisa que Deus te anuncia: o básico desta vida não vai te faltar. E tem uma coisa: no que o teu inimigo levantar contra você, ele vai se confundir, vai sair por sete caminhos. Porque naquilo que ele entrar para atrapalhar, Deus vai entrar para trabalhar ele. Porque o prazer de Deus está em operar a teu favor, a nosso favor. Então nós vamos sair daqui hoje acertado de uma coisa: nem tudo que desejamos teremos, mas tem uma coisa que nós vamos ter, o que nós precisamos, e aquilo que o diabo disse que não vamos conseguir, nós vamos conseguir. Porque para a confusão do inimigo, para a confusão do inferno inteiro, Deus cria aquilo que você precisa, que não foi criado na terra nem na tua vida. Ainda que não existir, o Senhor vai fazer existir. Porque você não existia. E ainda quando você era gerado, Deus já te chamava por nome, já te conhecia. Então, irmão, nós estamos servindo a Deus do impossível. Mas agora o irmão Júlio está pregando o quê? Então é a prosperidade debaixo da graça do Filho de Deus. Naquilo que você precisar, o Senhor vai te ajudar. Ele vai estender a tua mão. Vamos nos esforçar. Irmãos, os leprosos foram atrás do Senhor. Vai atrás daquilo que você precisa. Mas não vai sozinho. Põe o Senhor na frente. Porque o Senhor indo na frente, você vai ver que a vitória é tua. Esse dia, essa mulher cantou, Vitória. Cantou. Ela voltou para trás. Alguém pode ser que viu ela passando e falou: tadinha, nunca mais vai ser alegre. Nunca mais vai ter um sorriso nos lábios. Glória a Deus. Voltou abraçada com seu filho. Hoje você volta abraçada com o Senhor. E com uma certeza da tua vitória. Com uma certeza de que o inimigo vai cair. Pode ter sondado, pode ter rondado a tua vida, pode ter cercado de todos os meios, mas o Senhor te diz: eu não envio a minha palavra para te defender. E o poder da palavra dissipa todo o mal. O poder da palavra traz ruína para o inimigo e traz vitória para o crente na terra. Então, nós vamos sair daqui hoje alegre, saltando de prazer, com a certeza: o Senhor está comigo. Se passar pela sombra da morte, o Senhor está comigo. Se tiver que carregar alguém para sepultar, no meio do caminho o milagre vai acontecer. Porque o Senhor é Deus. Bendito é o santo do Senhor. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus projetos e dos teus planos. Se você não põe no papel, coloque no papel. Põe no papel. E guarda, não te esqueças. Faça tudo confiado no Senhor. O que você fizer confiado na tua força, pode ser que não consiga. Mas o que você fizer, no nome do Senhor Jesus, confiado nele, não tem inimigo que certe da tua benção. Não tem diabo que atrapalhe o plano de Deus na tua vida. E o Senhor te diz: eu quero te ver sorrindo. Eu quero te ver feliz. Glória ao nome santo do Senhor. Eu vou te dar dias de paz na terra. Eu vou te dar dias prósperos na terra. Para confundir o mal do inimigo. Porque o plano do inimigo é a derrota na tua vida.
Se fosse ver pelo plano e projeto do inimigo, você não existiria mais nessa vida. Mas o Senhor te preservou aqui, sabe por quê? Porque Ele tem grande amor pela tua alma. Ele tem amor por ti. E Deus faz obra na nossa vida. E até na vida material, sabe por quê, irmão? Porque reflete na vida espiritual. E o Senhor te diz, eu quero ver você saudável espiritual. Hoje eu te dou uma injeção de ânimo para te dizer, eu sou contigo. E como eu falei com Josué, eu sou contigo por onde quer que você andar, eu falo contigo. Hoje não pela lei de Josué, não pela lei de Moisés, mas por Cristo Jesus. A palavra hoje vem avaliada por Cristo Jesus, dizendo, eu sou contigo por onde você andar. A morte não vai te adiantar os teus dias. A enfermidade não vai te levar para a sepultura. Ela pode te fazer sofrer um pouquinho. Mas eu sou Deus que supera tudo com todas as coisas paz do teu coração e na tua alma. E o que acontecer com você vai ser para o meu nome ser glorificado. Avisaram, Senhor, Lázaro, teu amigo, está doente. Está doente? Avisa lá que ele não vai morrer. A doença dele é para a glória do meu nome. E daqui uns dias que chegou a notícia, quando notícia, o Jesus disse que vai dar tudo certo. Quando acabou de falar, era um pouco, olha aí, a notícia veio de novo, outra notícia. Lázaro, teu amigo, dorme. Ah, é? Então convém nós ir despertar. Ô, irmão, tem alguém que está dormindo na tua vida? E quem é que está dormindo, está parado, está acabado na tua vida? Glória ao Senhor. Seja espiritual, seja material, tem alguma coisa dormindo, parado, sepultado na tua vida, ou o Senhor escolheu gerar para ti. Hoje eu vou contigo para a tua casa, hoje eu vou contigo no teu caminho. Glória ao nome santo do Senhor. E essa palavra, em nome de Jesus, vai abrir as portas, vai rolar a pedra, vai ressuscitar os teus olhos, e vai pôr a morte, o inferno, o diabo, para correr no teu caminho. Glória a Deus. No nome de Jesus, nós vamos sair aqui liberto. Liberto para a glória de Deus. E Deus vai fazer para ele ser glorificado. Então, irmão, irmã, sabe uma coisa? Você não está sozinho na caminhada. O Senhor está cuidando de ti liberto. Glória no nome santo do Senhor. Ainda que alguém te abandonar, te desprezar, o Senhor está próximo, está perto. E o Senhor me diz, aquele dia juntou duas multidões. Uma multidão alegre e juntou com a multidão triste, e a coisa melhorou. Porque o que prevalece é a multidão que está com o Senhor. O que prevalece, irmão, na nossa vida, na tua vida, vai prevalecer a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então vai haver festa, vai haver alegria. Viu? Se o inimigo falou que é derrota, se o teu sentimento já sentiu que não vai dar certo, creia na palavra. Receba em nome do Senhor Jesus essa palavra de poder de tudo. Essa palavra que veio para rasgar o decreto do mal e para dizer, eu vou operar. Vai abalar as estruturas do teu inimigo. Porque quem queria ver você triste e chorando, vai ver você voltar alegre e feliz. Por o poder dessa palavra operando, Deus seja amado. Amém. Amém. Glória a Deus.